E mais uma semana se foi, fim de semana chegou. Neste domingo, 2 jogos aqui em São Luís do Maranhão. Um pelo Campeonato Maranhense, jogo único da semifinal do primeiro turno. E a estreia do Sampaio Corrêa no Estádio Castelão, diante do Bahia. Isso mesmo, torcida tricolor, tá animada? Vamos pro jogo, domingo, 7 da noite, no Gigante do Outeiro da Cruz. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, o seu joinha é importante, compartilhe e faça os seus comentários aqui embaixo. Ó, galera, neste domingo eu falo a galera aqui para você, na sua expectativa aí para esse jogo do Sampaio Corrêa e Bahia, do Maranhão Atlético Clube com o IAP e também a expectativa para o Superclássico Sampaio Corrêa e Motoclube, que será no dia 26, na próxima quinta-feira. Eu tenho um recadinho para você legal, porque acontece aqui no estado do Maranhão, aqui na nossa capital, a escolha dos melhores de 2022, que é o Troféu Mirante, que há muito tempo, há muitos anos, já vem premiando aqueles atletas que se destacam, e esse ano foi mais incluído uma modalidade que é o skate, onde a maranhense Raíssa Leal tem brilhado, e a gente dá essa dica para ti. Dá uma chegadinha lá no mirante.com, acesse e escolha aquele atleta, são 3 por modalidade, ainda tem o super atleta, aquele que se destacou mais do que todos, para você votar e não deixar de participar do Oscar do Esporte Maranhense. Dito isso, galera, vamos agora falar dos nossos clubes, os clubes maranhenses que estão brilhando nesta temporada, que está só iniciando nesse mês de janeiro. Estamos o quê? Já acima de meados, quase chegando já mais para o fim de janeiro do que outra coisa. Então, como é que está o Maranhão Atlético Clube, Sampaio Corrêa, o Motoclube de São Luís? O Maranhão Atlético Clube se classificou na primeira colocação, no grupo B, contra o IAP, e a federação já marcou esse jogo. Esse confronto que vai acontecer neste domingo no estádio Nhozinho Santos, 16 horas. Essa é a hora do jogo. 16 horas, portanto, você tem um compromisso, você que é torcedor do Maranhão, e eu vi uma torcida muitíssimo animada para o Maranhão Atlético Clube, que passou 2 anos na Série B do Brasileirão, mas agora o Macão Machão da Ilha vai para a elite, ou já, na verdade, já está na elite do futebol maranhense e está brilhando ao comando do técnico José Augusto. Vamos saber do Wallace Brito, como é que o Maranhão Atlético se preparou para esse confronto diante do IAP? Fala, meu craque Wallace Brito. Deste sábado, o Maranhão Atlético Clube finalizou a sua preparação na manhã de hoje, deste sábado para o jogo de amanhã, no domingo, contra a equipe do IAP, semifinal do Campeonato Maranhense. É a primeira grande decisão do MAC nesse ano de 2023. É jogo único, então o MAC precisa da vitória para poder avançar de fase e chegar à final do primeiro turno do Campeonato Maranhense. A grande novidade neste sábado foi por conta da reviravolta, no caso Vander. Para o torcedor que ainda não está sabendo, a gente vai aqui explicar. O Vander, volante da equipe do MAC, ele levou o cartão vermelho na partida contra o Moto quando ainda estava no banco de reservas. O Maranhão, o que fez? O clube entrou junto ao Tribunal de Justiça Desportiva aqui do estado do Maranhão com um efeito suspensivo, requerendo que a decisão do árbitro José Henrique de Azevedo Júnior fosse suspensa, ou seja, que o cartão vermelho aplicado para o jogador tivesse esse efeito suspenso, porque na alegação o MAC argumentou que a auxiliar número 1, a Edna, ela não teria visto quem proferiu as palavras ofensivas contra ela, motivo esse da expulsão do Vander. A priori, esse pedido de efeito suspensivo foi acatado pela comissão disciplinar do TJD, mas hoje, neste sábado, saiu uma decisão da presidência do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Maranhão. Essa decisão foi assinada pela presidente Márcia Andréa Pereira, no qual o efeito suspensivo, no caso que foi concedido ao atleta, foi, no caso, suspenso. Qual foi a argumentação? O IAP contestou essa decisão que foi proferida ontem, na sexta-feira, favorecendo o atleta, dizendo que não era da competência de uma comissão, no caso a comissão disciplinar do TJD, julgar se era procedente ou não o pedido de efeito suspensivo.
a presidente do TJ, ela deferiu essa argumentação por parte da equipe do IAP e argumentou que, de fato, essa competência deveria ser da presidência do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Maranhão. Por isso, o efeito suspensivo que ontem foi dado ao jogador, agora foi suspenso no caso. Resultado, o Vander não vai jogar neste domingo. Essa decisão de efeito suspensivo caiu e, portanto, ele volta a ser o desfalque para o MAC no jogo deste domingo. É um desfalque de peso, por quê? Porque o Zé Augusto, com a notícia até então de ontem, já estava trabalhando com o Vander como titular. Agora ele vai ter que definir no time, momentos antes da partida começar, desse jogo contra o IAP. Ou seja, essa partida, pela semifinal do Campeonato Maranhense, já está ganhando esses contornos aí de rivalidade fora de campo. Enfim, vamos saber como é que vai se desenrolar dentro de campo amanhã, no domingo. Agora, falando sobre o provável time, o Maranhão Atlético Clube deve ir com Moisés no gol, na direita Franklin, zaga com Leone e Maicon, à esquerda Gabriel Fontes. Meio campo, o Zé Augusto ainda tem dúvida, com essa questão do Vander, mas ele pode ir com Cavi, Rodriguinho e também a presença do Jorge, e na frente, quem pode jogar? Fabrício, Danúbio, e aí uma dúvida, se o Giliardi vai ser colocado ou se de repente ele coloca o Alexandre. É um provável MAC para o jogo deste domingo. A definição mesmo somente momentos antes da partida começar. Obrigado, Wallace Brito, aí pela sua participação aqui no canal Laércio Costa Narrador. Eu acho que o Maranhão ele foi esperto a pedir a eliminar, só pediu no endereço errado. Isso aí tinha que ser diretamente com a presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão. Se ela concedesse essa liminar, esse feito suspensivo, o Maranhão Atlético Clube estaria tranquilamente. Outro erro foi o Maranhão divulgar. Aquilo ali você guarda as 7 chaves e divulga quando já não tem mais tempo do adversário recorrer. Divulgou na sexta-feira, o IAP vai lá, recorre e aí ganhou essa parada do Maranhão Atlético Clube. Mas o Maranhão tem time suficiente sem o Vander para encarar bem o time do IAP. Vamos ver o que vai acontecer aí entre Maranhão Atlético e IAP. Esse confronto será neste domingo às 16 horas, jogo que você também acompanha aqui no canal Laércio Costa Narrador. Não deixe de se ligar, porque aqui você vai saber de tudo do futebol do estado do Maranhão. E o Motoclube de São Luís, o Papão do Norte, ganhou mais uns dias para trabalhar, porque o Sampaio entra em campo para jogar diante do Bahia, e o Motoclube de São Luís vai seguir treinando, mas tem desfalque para esse confronto. Vou convocar aqui o nosso Marcelão, grande Marcelo, vai nos trazer aqui algumas informações do Motoclube de São Luís. Daqui a pouco o Afonso também vem na parada, para falar do Sampaio Corrêa contra o Bahia. Fala aí, Marcelo! Trabalhando de olho na semifinal do primeiro turno do Campeonato Maranhense 2023. A equipe não tem folga no final de semana. Hoje o dia foi de trabalho na parte da manhã, na academia, um reforço muscular para os atletas rubro-negros, e eles retornam no período da tarde para o Centro de Treinamento Pereira dos Santos, momento em que farão uma atividade técnica sob os olhares do Wallace Lemos e toda a sua comissão. E no domingo tem mais trabalho. Na parte da manhã, mais uma atividade programada para o Centro de Treinamento do Papão do Norte, onde eles farão mais uma atividade técnica e descanso somente na parte da tarde e da noite para retornarem aos trabalhos no início da próxima semana, na segunda-feira. E o Moto também avalia o elenco para encontrar soluções para os problemas que já estão ali postados para esse jogo contra o Sampaio Corrêa pela semifinal do estadual, já que o clube já sabe que não vai poder contar com pelo menos 2 peças. O volante russo ele foi expulso contra o Maranhão Atlético Clube, vai cumprir suspensão automática, e o zagueiro Iago Ramon, ele está machucado e o prazo de recuperação é de pelo menos 10 dias, então ele não estaria disponível para esse duelo contra o Sampaio Corrêa. O Iago Ramon ele se machucou no primeiro minuto de jogo contra o Maranhão Atlético. Ele, numa disputa de bola na pequena área, escorregou e atingiu a trave, teve um corte profundo na perna, precisou levar 7 pontos e vai levar cerca de 10 dias para poder se recuperar totalmente e voltar aos trabalhos na equipe rubro-negra. Outro desfalque que não atua desde a estreia do Moto contra o Cordino no primeiro turno do Campeonato Maranhense é o Vanderlei. Ele tem um prazo de recuperação semelhante ao do volante russo e também deve estar disponível somente para o segundo turno do Campeonato Maranhense. Ele que sofreu uma lesão muscular.
Outro que não vinha atuando, né, que ainda não teve a chance de jogar nessa temporada, é o lateral esquerdo Gustavo. Ele que é o reserva imediato do Maxwell. Ele está machucado, também com uma lesão muscular, e tem essa expectativa de retorno similar ao do Vanderlei e o do Russo, então somente estará disponível para o técnico Wallace Lemos no segundo turno do estadual. É o moto aí de olho nessa semifinal, valendo vaga na grande decisão do primeiro turno do Maranhense 2023. Só lembrando, torcedor, essa partida marcada para quinta-feira, dia 26, às 8h15 da noite no estádio Castelão. É confronto único, valendo vaga na final, sem vantagem de gol para visitante ou então o empate para o mandante. Qualquer igualdade no placar, a decisão vai para as penalidades. Cuiva. Obrigado, meu amigo Marcelo, grande Marcelão, revelação do rádio, tá aí trazendo as informações do Motoclube de São Luís. Então é isso, o time rubro-negro continua trabalhando e vai assim até a quarta-feira e quinta-feira o confronto, a parada é com o Sampaio Corrêa, a parada indigesta. E o Sampaio Corrêa que não joga no campeonato, mas estreia na Copa do Nordeste. Tem aí um time valente, um time já muito conhecido. Próximo conteúdo aqui eu vou trazer muito mais de Sampaio Corrêa e Bahia para você ao longo dessa história. O que é que faz o Bahia, o que é que faz Sampaio Corrêa, meu amigo, esse encontro minucioso no trabalho do professor Manuel Martins, mas é no próximo conteúdo. Aqui agora eu vou trazer o Afonso Diniz para saber como é que foi os preparativos finais do Sampaio Corrêa para esse encontro diante do Bahia. Aqui o jogo vai acontecer no estádio Castelão, neste domingo às 19 horas. Meu craque Afonso Diniz, nos traga tudo do Sampaio Corrêa. 2023. A Bolívia querida deixou o Campeonato Maranhense de lado nesse instante. O pensamento está voltado agora para a Copa do Nordeste. Na semana que vem tem Super Clássico, jogo eliminatório, tem, portanto, uma semifinal para jogar contra o Motoclube. Jogo que o Sampaio Corrêa só vai pensar depois da estreia na Copa do Nordeste. Agora, o pensamento está voltado para o Bahia, onde o Sampaio Corrêa, inclusive, faz sua estreia na competição contra o adversário que venceu em 2018 a Champions League do Nordeste, a Champions League, a Orelhuda, a Copa do Nordeste e o Nordestão. Boas lembranças, o Sampaio Corrêa, inclusive, já inicia os seus treinamentos hoje à tarde no CT José Carlos Macieira, ainda recuperando os jogadores para um contexto geral da partida diante do Bahia, e depois no sábado um treinamento mais específico para esse confronto diante da equipe do Bahia. O time do Sampaio Corrêa aqui para esse confronto diante dos baianos deve ter algumas movimentações para a partida. O técnico Felipe Conceição segurou um ou outro atleta, por exemplo o Pimentinha, deve retomar a condição. Tem ainda essa dúvida da lateral direita, mas acredito muito na titularidade do Matheus Ludger. Os zagueiros na zaga, o Godoy foi titular lá contra o Pinheiro, mas a tendência é que o Joécio retorne normalmente no lugar do Pedro Carrerete, e aí volte a fazer aquela dupla com o Joécio e Ela Godoy. Na lateral esquerda eu acredito muito na permanência do Pará, que foi titular e deu assistência inclusive no jogo contra o Pinheiro. O Wesley Dias volta normalmente no meio campo, Emerson Souza foi titular no jogo passado. Acredito inclusive na permanência do Eloy como jogador de meio campo do Sampaio Corrêa. Tem uma questão aí que é o Natson nas articulações, ele tem sido titular nessa partida, inclusive contra o Pinheiro foi titular, bate tudo do Sampaio, mas tem o Varley também correndo por fora, é uma questão a ser resolvida pelo técnico Felipe Conceição. E no ataque, vamos ver o que vai definir o Felipe, é uma volta natural do Pimentinha. O Vinícius Alves não tem ido bem, mas ele pode dar ainda voto de confiança para o jogador e aí sacar o Gabriel Silva nesse time do Sampaio Corrêa em relação à formação titular. Mas claro, isso é percurso de semana, o Sampaio Corrêa trabalhando para saber como é que vai para essa partida diante da equipe do Bahia. Os ingressos já estão à disposição do torcedor, estão variando de R$30 a R$70, disponível para o torcedor boliviano neste encontro pela primeira vez na Copa do Nordeste 2023. As notícias tricolores com Afonso Diniz. É isso aí, meu craque. Obrigado, Afonso Diniz. Aí as informações da Bolívia querida. Então é isso, galera tricolor. Estádio Castelão, 7 da noite. Sampaio e Bahia. Olha que o Bahia tem, né, boas lembranças. Entre aspas,
do Sampaio Corrêa aqui naquele jogo. Era um dos belíssimos gols que nem Pelé fez, aquele gol do Cleitinho, né? E depois, ano passado de novo, derrota aqui no Castelão por 2-0. Esse foi o último jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Minha galera, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu joinha, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. O seu like é muito importante para fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.